Você vai ler comigo então o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vai lá no versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Olha aqui para mim, por favor, igreja. Eu queria que você prestasse bem atenção, não se distraia com nada, por favor. Tampouco distraia alguém. Eu queria que você pensasse um pouco sobre como você vê quem é Jesus, ou como ensinaram a você, ou que informações foram trazidas para você a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Porque para muitos, Jesus ele é aquilo que a história apresenta. E o que a história apresenta a respeito de Jesus? Ele é um homem que viveu há mais de 2000 anos. Ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, na Galileia, filho do carpinteiro José, da Virgem Maria, viveu 33 anos, pregou boas coisas, boas palavras, morreu aos 33 anos e ressuscitou, e fim. E às vezes tem gente que apresenta um Jesus que ainda nem ressuscitou, como se fosse um mortal qualquer. Ele ainda está, a imagem dele ainda é aquela do crucifixo, apenas, como se a vida dele terminasse ali. Mas esse é apenas o Jesus histórico, é o que a história não mostra, mas infelizmente essa é a única revelação de Jesus que muita gente tem. Apenas isso e nada mais. Tem gente que vai dar um pouquinho mais de glória para ele, vai dizer foi um profeta. Tem gente que vai ser mais ousado e vai dizer foi um cara legal. Vão dizer muitas coisas a respeito de Jesus, mas vão limitá-lo ao Jesus histórico, a isso. Nasceu, se criou, exerceu seu ministério, morreu, acabou. Filho do carpinteiro, homem da Galileia, apenas isso. Mas não é apenas isso, está muito longe de ser apenas isso. Diga glória a Deus. E é o que essa passagem nos traz. João está dizendo que no princípio ele quem? Jesus era o Verbo. O verbo aqui você pode entender como palavra. Ele era a palavra. E quando diz no princípio, não quer dizer na criação, mas quer dizer antes da criação. Antes que qualquer elemento da criação viesse a existir, ele era. Ele era o Verbo de Deus, ele estava com Deus. Diga glória a Deus. E é interessante porque o capítulo 1 abre com essa expressão no princípio. Curiosamente, Gênesis capítulo 1 também abre assim, no princípio. No princípio em Gênesis, no princípio em João, descrevendo quem é Jesus. Ele quer dizer o seguinte: Jesus é antes de tudo. Diga glória a Deus. Antes de tudo. Então ele está longe de ser o homem que nasceu e viveu e morreu há um pouco mais de 2000 anos. E ponto final. Não, nada disso. Ele existe desde sempre e para sempre. Amém, igreja? Então João vai dizer no princípio, quer dizer antes.
de qualquer coisa ser criada, ele já era. E ele era o quê? Ele era o verbo, a palavra. É por isso que Paulo vai dizer que nós e tudo que há foi criado por ele. Porque é pela palavra, pelo haja, que tudo veio a existir. Então nós existimos por ele, por meio dele. Diga glória a Deus. Tudo que há foi criado através dele, através da palavra. E a palavra em Jesus é a mesma coisa. Mas deixa eu explicar uma coisa para você aqui, porque parece, numa leitura, pode parecer então um pouco controverso o que está escrito aqui. Porque diz assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí a gente tem que perguntar para João: decide, João, ele estava com Deus ou ele era Deus? Parece que João está num conflito aqui, numa controvérsia, mas não. Aqui João explica a igreja, a trindade. Quando ele diz que o verbo estava com Deus, ele quer dizer que são duas pessoas distintas, o Pai e o Filho. Está dando para entender direitinho? Por isso ele diz estava com Deus. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que o verbo era Deus. Porque isso é a trindade. São pessoas distintas. Ele não entra com o Espírito Santo aqui, mas a gente entende isso. São pessoas distintas, mas são Deus. É por isso que ele diz estava com Deus. Então estava com, quer dizer, dois, Pai e Filho. Mas era Deus, porque são um, em essência, são um. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui João está explicando a trindade. Aqui ele nos dá uma noção da trindade. São duas pessoas distintas, mas que também é um só Deus. Amém? O 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João aqui está mostrando quem é Cristo. Ele abre o seu evangelho mostrando para as pessoas que ele não é mais um, como muitos existiram no passado e na sua época. Muitos se levantaram, muitos com uma nova religião, com uma nova filosofia, com um novo pensamento, e as pessoas iam aos montões seguindo essas pessoas. Só que todas essas pessoas, filósofos, pensadores, religiosos, líder, guru, mestre, todas elas tiveram um fim. Se perderam na história. Elas ficaram em um tempo da história. Mas João está dizendo o seguinte: não, Jesus não. Jesus não é assim. Jesus não é um líder religioso. Ele não é o criador, o fundador de uma seita. Lá no princípio, ele estava e ele era Deus. Diga glória a Deus. Ele já era. Antes de qualquer coisa ser criada, esse Jesus a qual eu prego, a qual eu apresento para vocês, eu não vou dizer existia, porque existir da ideia de criado, mas ele já era. Era, é e será. Amém, igreja? Então é essa mensagem que João vem trazer. Esqueça o Jesus histórico. Esqueça no sentido de pensar que ele é só isso. Mas ele é eterno. Ele não tem começo de dias nem fim de dias. Olhe para mim, por favor, irmãos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é quem sustenta todas as coisas. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Amém? Amém. Ele é criador. Ele é o sustentador. É Ele quem está agora à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. É Ele quem justifica o pecador. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é Senhor, Ele é Rei de reis. Ele será juiz de juízes. Ele vai julgar as nações. Eu já vou falar disso com você. Esse é Jesus. Transcendente. O que quer dizer transcendente? Não tem limite. Não dá para medir, não dá para calcular. Ele ultrapassa tudo. Ultrapassa a medida, ultrapassa toda a capacidade de raciocínio. Não se explica a Deus.
A teologia se esforça para explicar, mas ela não explica Deus na sua totalidade. Ela coloca de joelhos teólogos. A palavra de Deus, o reino de Deus coloca os homens de joelhos, prostrados, porque nunca vão chegar ao pleno conhecimento de Deus. Então ele é transcendente, ele é maior do que tudo. É de Jesus que eu estou falando. Que o Espírito Santo quer hoje, nessa manhã, é que você tenha a revelação de fato de quem ele é. Porque talvez a religião ensinou isso para você. A historicidade de Jesus. Nasceu, cresceu, se criou, pregou e morreu. Alguns vão dizer ressuscitou, mas ressuscitou. Não. Ele é desde sempre e para sempre. Ele é o eterno. Ele é onipresente. Ele está lá no trono, mas ele está aqui também. Ele está junto de todos aqueles que o invocam. Mas ele também está presente em cada milímetro desse vasto universo. Ele é onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Não existe. E é de Jesus que eu estou falando. Ele é onisciente. Não há nada que ele não saiba. Até o segredo mais oculto, mais íntimo, mais secreto de um ser humano está patente aos olhos de Deus, nítido aos olhos de Deus. A nossa objetividade, aquilo que fazemos, a nossa subjetividade, aquilo que pensamos, para Deus é uma coisa só. Para nós não, porque você pode ver o que eu faço, mas você não vê o que eu penso, mas para Deus não é assim. Esse é o Jesus que nós cremos. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então que você venha ter a verdadeira revelação de quem esse Jesus é, ao qual nós seguimos, amamos e pregamos. Posso continuar, igreja? Em Apocalipse, não precisa abrir não por causa do horário, mas eu falo para você aqui. Em Apocalipse 1, versículo 8, vai dizer assim: eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é Jesus. Se trata de Jesus. Aquele que era. Vamos atentar para aquele que era. Por que ele fala Alfa e Ômega primeiro? Lembra que eu até falei com os obreiros aqui na reunião de sexta-feira, na nossa aula, que o Novo Testamento foi escrito em grego. O idioma original é o grego. João escreveu isso aqui em grego. A cultura que predominava o mundo era o grego. E quando fala Alfa e Ômega, está falando da primeira letra do alfabeto e da última letra do alfabeto. Afirmando o seguinte: ele é o começo e o fim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. É como dizer para nós brasileiros da língua portuguesa, ele é o A e ele é o Z. Ele é. Ele é. Então ele vai dizer que era, que é e que há de vir. Eu estou dizendo para vocês que ele era, porque desde que houvesse mundo e qualquer objeto, elemento criado, ele era. Diga glória a Deus. Era, é e há de vir. Então ele era, porque ele já estava com Deus e ele era Deus antes de qualquer coisa. Ele era porque na cruz ele venceu o diabo, triunfou sobre ele e o expôs ao desprezo, humilhando Satanás naquela cruz. Ele era porque na sua ressurreição ele venceu a morte, sendo o primeiro de muitos que também ressuscitarão semelhante a ele. Diga glória a Deus. Então tudo isso aqui para nós, no nosso presente, Jesus fez.
Então ele era porque ele já estava com Deus, ele era para nós porque ele estava vencendo quando nós nem ainda existíamos. Nós temos aqui 30, 40, 50, 60 anos de idade, 70 talvez, e há mais de 2000 anos ele já estava vencendo a nossa batalha, a nossa luta. Ele se deu em nosso lugar há mais de 2000 anos, garantindo a nós a vitória, vencendo o pecado, humilhando o diabo, despojando o diabo, tirando das garras deles as nossas almas. Diga glória a Deus. E ele humilha, ele envergonha Satanás. Então para o nosso presente ele era por causa disso também. E para o nosso presente ele era porque ele ressuscitou, e na sua ressurreição ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, para viver eternamente. Ele inaugura a ressurreição eterna. Outros ressuscitaram, Lázaro ressuscitou, mas ressuscitou para morrer de novo. Foi a ressurreição do corpo. Mas Jesus então ele é o primeiro que ressuscita num corpo transformado. Todos os que creem, o seguem, o obedecem, semelhante a ele, ressuscitarão também. Diga glória a Deus. Na sua ressurreição, ele vence a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Está dando para entender direitinho? Então ele era. Mas Apocalipse 1:8 diz, ele era, ele é. Preste atenção nisso, igreja. Ele é ainda hoje. Você crê nisso? Ele é ainda hoje chamando pecadores ao arrependimento, perdoando os seus pecados, salvando e libertando da morte eterna. Jesus faz isso hoje? Cadê a igreja? Então ele é. Você não apalpa, você não toca, você não enxerga com esses olhos, mas ele é porque ele está trabalhando, ele está operando, ele está chamando pecadores ao arrependimento, e aqueles que ouvem a sua voz, ele lava, ele limpa, ele perdoa os seus pecados, ele salva, ele liberta daquilo que é a condenação eterna, dando a eles a vida eterna. Então ele é. Ele é. Ele é aqui em Rio Largo, ele é aqui em Alagoas, ele é aqui no Nordeste, ele é no mundo. A obra dele está sendo feita, não parou de fazer. Porque se você pensar no Jesus histórico, parou, morreu, acabou. É o filho de José, é o filho do carpinteiro. É o homem, Jesus. Mas não, ele é. Oh, glória! Ele é. Aleluia! Mas Apocalipse 1:8 diz, ele era, ele é e ele será, há de vir. Ele há de vir, ele continuará sendo. Ele há de vir para julgar as nações. E como um pastor vai separar as ovelhas dos cabritos. Isso está lá em Mateus capítulo 25, não precisa abrir. E as ovelhas ele dirá, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos cabritos ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então ele foi, desde antes da criação, ele foi para nós, o libertador, o salvador naquela cruz, na sua ressurreição. Ele é fazendo a sua obra ainda hoje, salvando os pecadores, chamando ao arrependimento. E é o que há de vir para julgar todas as nações da terra. Todos os povos estarão diante dele. Ele será o juiz. O julgamento foi dado a ele, está escrito. E ele julgará exatamente como o pastor faz com o rebanho. Cabrito para um lado, para a esquerda. Ovelha para o outro lado, para a direita.
Glória a Deus. Isso vai acontecer na consumação dos séculos, o que chamamos de fim do mundo. E as ovelhas, olha para mim, igreja. Como a gente entende o que é ovelha e o que é cabrito? Jesus explica isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que ouviram a sua voz, aqueles que deram crédito à sua palavra, esses estarão diante dele, e ele vai pôr à sua direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Que coisa linda, hein? Vinde benditos de meu Pai, herdar o reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E a diferenciação do cabrito é que cabrito não ouve voz. Cabrito é com corda, cabrito é com chibata, cabrito é complicado. Aos que não deram crédito, aos que não deram ouvido à sua voz, aos que não se renderam a um amor tão grande, a um cuidado tão grande do bom pastor, aos que disseram: não, eu não preciso que alguém me guie, eu posso me guiar sozinho e dar coisas. Eu não preciso que um pastor me conduza, eu cuido da minha vida eu mesmo. Cabrito, eu faço do meu jeito, eu resolvo do meu jeito, a minha vida é minha. A esses, então ele vai separar, não porque ele é mau, entenda isso, igreja. Porque quando a gente ouve falar de condenação, vem aquele pensamento, e tem gente que está pronto para falar isso. Olha o seu Deus, cruel, malvado, condenação, juízo, inferno. Não é amor esse Deus que você fala? Só que condenação, juízo, ira de Deus está reservado para um dia. Um dia. Preste atenção. Desvia atenção. Todos os outros dias da vida do ser humano, a mão está estendida representando amor. Todos os outros dias da vida de um ser humano, a porta está aberta e ele está dizendo: vinde a mim. Será que ele é cruel? Será que ele é malvado? Se todos os dias da existência de uma pessoa o evangelho está sendo proclamado nas praças, nas ruas, nos templos, hoje em dia na internet, na rádio, na televisão, o tempo todo o gesto do amor de Deus está aí. Será que ele é tão cruel, ele é tão malvado? Mas é o ser humano reagindo como um cabrito: não quero, não preciso, me deixa, eu sei, eu dou conta, eu resolvo. Então não é maldade de Deus, não é crueldade de Deus, é consequência de uma rebeldia durante toda a sua vida. Então, para esses que rejeitaram tão grande amor, tão grande graça, à disposição, ao seu alcance, para esses ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Não dá para enxergar Deus como mal, porque ele faz isso. Porque o julgamento será em um momento. A pessoa tem toda a sua trajetória para desfrutar de grande amor. A ira é para o final só. A ira é para aquele dia. E a pessoa tem todos os dias da sua vida para acessar esse amor e viver esse amor e desfrutar desse amor e se deleitar nesse amor. Então Deus não é malvado, Deus é justo. Justo quando ele diz: apartai-vos de mim. É como se ele dissesse: o tempo todo eu te busquei, o tempo todo eu te chamei, o tempo todo eu te atraí. Agora é injusto eu dizer para você: se aparte? O tempo todo eu me coloquei diante de você. Um profeta diz assim: com cordas humanas eu te atraí, com laços de amor eu te busquei. Procura essa passagem para mim, por favor. Olha aqui para mim, igreja.
Então Deus não é cruel, Deus não é malvado, Deus não é perverso, carrasco, quando Ele diz apartai-vos de mim. É apenas a sua justiça, porque Ele é justo, não pode ser injusto, é que Ele vai dizer apartai-vos de mim. Então Ele era, Ele é e Ele há de vir. Diga glória a Deus. Oséias diz: atraí-os com cordas humanas, ou seja, usei pessoas como cordas, chamando você, pregadores, usei profetas, usei gente para atrair você, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei o mandamento. Olha para o bispo, igreja, por favor. Esse é o Jesus que você precisa ter a revelação, enxergar, entender que Ele é. Eu pergunto para você, Ele é o homem de Nazaré apenas? Ele é o filho do carpinteiro apenas? Ele era, Ele é, será eternamente. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, igreja. A religião, o significado da palavra religião, essa palavra vem do grego, quer dizer religare. Qual que é a ideia dessa palavra? Religar o homem a Deus, reconciliar o homem com Deus. Mas não é o que ela faz. Ela confunde, ela deturpa, ela atende interesses de homens, de líderes. A religião faz isso. E é por isso que você está ouvindo aqui hoje. Eu vou encerrar aqui. É por isso que Natal, por exemplo, é muito mais do que presépio. Coisas montadas. A gente comemora o nascimento do nosso Salvador, o Messias enviado, o plano de Deus para a humanidade. O Natal é muito mais do que simbolismo, o Natal é muito mais, embora você já deve saber disso, a data não importa, ninguém sabe se ele nasceu 25 de dezembro, mas o sentido do Natal é o nascimento do Salvador. Mas a religião vai falar só em presépio, mostrando Jesus histórico. Qual é o símbolo do Natal para o religioso? É o presépio. Como se Jesus fosse só aquilo ali. E tem gente que vai além, vai dar glória ao Papai Noel, e vai exaltar o Papai Noel, e ele passa a ser, olha que coisa maligna, ele passa a ser o ícone do Natal. Cristo amado. Quem é esse cara? O que ele está fazendo aí? Quem é ele? É o nascimento do meu Salvador. Quem é Noel? Quem é? Religião. Heresia. Então Natal é muito mais do que presépio, é muito mais do que Noel. Amém, igreja? Sexta-feira Santa é muito mais do que ficar sem comer carne, ficar comendo peixe. Talvez você nem goste de peixe, mas a Sexta Santa, vamos comer peixe. Cristo amado. Glória a Deus. Aleluia. É muito mais do que comer peixe. Não tem problema nenhum você comer peixe, amém, igreja? Se você não gostar e quiser trazer aqui, mas eu ainda prefiro uma carninha assada. Não se ofenda com o que eu estou dizendo, não. Estou trazendo para você a palavra de Deus. Não é a minha ideia. É muito mais do que comer peixe.
Sexta-feira Santa, nós comemoramos a nossa libertação. A libertação do povo de Deus, daquele que crê. É a nossa libertação. E é por isso, igreja, por favor, não se ofenda. É por isso que eu não consigo conceber a ideia de um Cristo numa cruz assim, que dá pena de ver, dá tristeza de ver, como se o fim da sua vida terminasse ali, e ele está ali porque é assim que ele é apresentado por aí. Então limitam a ele, interrompem ou querem interromper aquilo que ele é. Ele não está preso naquela cruz, ele não está naquela condição que quem olha e diz, aí está um derrotado, como as pessoas diziam, judeus diziam, soldados diziam, ajudou a muitos, por que é que não desce daí? Não, nada disso. Ele vive, ele ressuscitou, diga glória a Deus. Ele é, e ele virá para buscar a sua igreja. Não dá para conceber esse Cristo. Não dá para conceber essa imagem daquele homem derrotado, ensanguentado, que passa uma ideia de que a sua história terminou ali e ficou por ali mesmo. Não dá para conceber isso. Diga assim comigo: meu Cristo vive eternamente. Amém? E a última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: lembra do é? Eu disse que era, que é, que há de vir. O é presente, o é, que é o de agora, é ele chamando pecadores ao arrependimento. Quero chamar atenção para isso. Perdoando seus pecados, salvando e libertando da morte eterna. Isso é o que ele é. Está fazendo ainda hoje. Por que eu estou dando ênfase no é? Primeiro, que é o presente, é o que a gente está vivendo aqui. Segundo, que ele está fazendo isso agora. Glória a Deus. Não sei se você entendeu. Se há alguém que não se decidiu por Cristo até hoje, se há alguém que é um espectador, que vem e participa, ouve, mas você ainda não se rendeu, não se entregou, aquele que é, está chamando você, está convidando você, está estendendo a mão, um gesto de amor incondicional, não importa quem você é, por onde você andou, o que você fez. Ele está chamando você para transformar sua vida, salvar você, perdoar os seus pecados. Não é só mais uma reunião de igreja. Não é só mais uma pregação. Se o teu coração queima por ele, você deseja, eu quero que você venha aqui diante do altar. Toda a igreja fique de pé, por favor. Nós vamos lá. Domingo que vem vai ter batismo nas águas. No final da reunião da manhã, no final da reunião da noite, vai ter batismo nas águas. E essa é a decisão mais inteligente, mais sábia que um ser humano pode tomar na sua vida. Eu costumo dizer para as pessoas, na vida tomamos muitas decisões importantes. Com quem casar, a cidade que vai morar, a profissão que vai exercer, que curso vai estudar. São decisões importantes.
mas nenhuma é mais importante do que a decisão de se entregar a Cristo e descer as águas. Porque todas essas decisões, embora sejam importantes, refletem na sua vida nessa terra. Mas a decisão de se entregar a Cristo, batizar-se, entrar em aliança com Ele, reflete aqui e reflete na eternidade. Por isso ela é muito mais importante do que qualquer outra decisão que você tome na sua vida. Essa reunião hoje é um chamado. É um chamado solene. Uma proclamação. O Espírito está dizendo, vem. A noiva está dizendo, vem. Glória a Deus. Cristo está dizendo, arrependa-se dos seus pecados. Eu quero orar agora com você. E se alguém ainda não se entregou, e hoje Deus falou profundamente com você e diz, bispo, eu quero esse Jesus, que é muito mais do que um profeta, é muito mais do que, como dizem, um cara legal, é muito mais do que um líder de uma religião. Ele é eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu entendi tudo isso e eu quero Ele na minha vida. Então, se você quiser e não fez isso ainda, vem aqui diante do altar. Eu quero orar por você, por toda a igreja também. Fique à vontade, não se acanhe. É a decisão que muda a sua vida. Você não pode trocá-la por causa de vergonha, de timidez ou de qualquer outra coisa. A igreja fecha os olhos. Em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor está chamando, o Senhor está constrangendo, o Senhor está levando o povo a refletir. A lei veio mostrar que o homem não pode se salvar nem por si mesmo, e nem por cerimônias, nem rituais, nem por sangue de animais. O recado da lei é para dizer ao homem: você carece de um Salvador. A lei é para dizer para o homem: você não consegue cumprir sozinho todo o mandamento de Deus. A lei é para dizer: é necessário um Salvador. E esse Salvador tem nome. É o Rei Jesus. Jesus recebe essa pessoa, Pai. Se tudo que foi dito aqui hoje não foi o bastante, que o Teu Espírito Santo intimamente complete essa obra, Pai. Que o Senhor convença, que o Senhor produza o verdadeiro arrependimento em cada coração. Eu apresento a Ti essa igreja, Pai. Eu não sou o dono dela. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Eu estou aqui apenas como um mensageiro, apenas um pastor, cuidando como pode das suas ovelhas do Senhor. Faz a obra que eu não posso fazer. Produz esse arrependimento. Traga salvação a esse povo. Em nome do Senhor Jesus. Você saia daqui hoje com esse entendimento. Ele é o Rei da Glória. Primeiro e o último. O Alfa, o Ômega. O que era, o que é, o que há de vir. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga: eu preciso dele, eu dependo dele, Ele é o meu Salvador. Diga amém. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus.